Em 2018, exatos 130 anos depois que o Brasil aboliu oficialmente a escravidão, um desfile de carnaval tomou a Marquês de Sapucaí e mostrou ao mundo que o Império Brasileiro, na verdade, nunca morreu. Pois é, ele só, trocou de roupa, né? Exatamente. A escola de samba Paraíso do Tuiuti usou a maior festa popular do país para colocar um espelho gigante diante da nossa sociedade. Eles denunciaram que as fundações daquele regime lá do século XIX ainda sustentam as desigualdades de hoje. E isso nos traz direto à nossa imersão de hoje. Uma imersão muito necessária, aliás. Com certeza. Temos sobre a mesa uma pilha de fontes e documentos históricos simplesmente impressionantes. Estamos falando de registros militares confidenciais, despachos diplomáticos da era de Dom Pedro II e até reflexões sociológicas profundas de intelectuais como José de Alencar. E a missão desta nossa análise aprofundada é justamente entender como um império gigantesco, que parecia absolutamente estável, conseguiu a proeza de demolir a si mesmo por dentro. Sabe? Peça por peça. Essa imagem do desfile é o ponto de partida ideal, porque quebra aquela ilusão clássica que a gente tem sobre a queda de regimes. Fomos ensinados a imaginar colapsos imperiais como grandes eventos cataclísmicos. Aquela coisa de filme, né? Com canhões disparando e revoluções populares tomando os palácios. Isso, aham. Mas a queda do Segundo Reinado no Brasil foi, na verdade, uma implosão lenta e silenciosa. O governo de Dom Pedro II se equilibrava sobre 3 grandes pilares estruturais. A elite escravocrata, o exército e a Igreja Católica. Exato. E a história das últimas décadas do Império é basicamente a história de um governo serrando, de forma metódica, os galhos em que estava sentado. Alienando cada um desses grupos até ficar completamente no vácuo. Ok, vamos desempacotar isso, começando pela panela de pressão que era a escravidão. Analisando a documentação, fica muito claro que manter o país como a última grande nação escravocrata do Ocidente era totalmente insustentável. Sim, havia uma pressão internacional esmagadora e que escalava muito rápido. Logo de cara, a gente vê a Inglaterra assumindo tipo um papel de polícia global dos oceanos. Em 1845, os britânicos impõem a Lei Bill Aberdeen. Que foi um marco duríssimo. Muito. Na prática, eles se deram o direito de interceptar qualquer navio negreiro brasileiro no meio do Atlântico, confiscar a carga humana e julgar a tripulação em tribunais lá na Inglaterra. Mas o governo brasileiro tentou resistir a essa imposição usando questões internas, sabe? Tipo a instabilidade gerada pela Guerra dos Farrapos para tentar justificar a demora em tomar uma atitude. Mas a pressão naval britânica se tornou asfixiante. Apenas 5 anos depois, em 1850, o Brasil finalmente cedeu e promulgou a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia definitivamente o tráfico negreiro intercontinental. Mas aí tem um problema estrutural gigante, né? Fechar os portos para os navios que vinham da África não acabou com a prática. De jeito nenhum. O que aconteceu foi uma explosão do tráfico interno. Nossa, sim. Pessoas escravizadas começaram a ser compradas em massa nas províncias empobrecidas do Nordeste e enviadas para as lavouras de café em expansão lá no Sudeste. O horror apenas mudou de rota. Os curativos num cano de água que já está estourado e vazando por todos os lados. O governo tentava acalmar os abolicionistas, mas tinha pavor de irritar os fazendeiros. E o resultado foram leis completamente distorcidas, como a Lei do Ventre Livre de 1871. A propaganda do Império dizia que os filhos de mulheres escravizadas nasceriam livres a partir daquela data. Mas lendo as entrelinhas, a criança não era entregue à própria sorte ou a uma liberdade real, né? Longe disso, a mecânica dessa lei era cruelmente engenhosa para proteger o patrimônio da elite. A criança nascia livre, entre aspas, mas ficava sob a tutela do senhor de escravos até os 8 anos de idade. Espera aí, até os 8 anos? Sim, e ao atingir essa idade, o proprietário tinha 2 opções. Ou entregava a criança ao Estado em troca de uma indenização financeira, ou, o que se tornou a regra absoluta, utilizava os serviços dessa pessoa sem remuneração alguma até ela completar 21 anos. Caramba! E como o Estado raramente tinha fundos para pagar as tais indenizações, quase todos esses nascidos livres continuavam trabalhando na condição análoga à escravidão até a vida adulta.
Exatamente. E eles repetiram a mesma lógica de curativo ineficaz 14 anos depois, em 1885, com a Lei dos Sexagenários. A ideia de libertar escravizados com mais de 60 anos já é sombria por si só, considerando que a expectativa de vida nas lavouras era minúscula. Sim, raríssimos chegavam à cidade. E a lei ainda exigia que esse idoso, ao ser libertado, prestasse mais 5 anos de trabalho gratuito como forma de indenizar o seu dono. Na prática, era uma alforria que servia apenas para desobrigar o fazendeiro de alimentar e cuidar de uma pessoa idosa e doente. O Estado tirava o peso econômico do proprietário. Enquanto os gabinetes do Império desenhavam essas manobras burocráticas horríveis, as ruas começaram a ditar o seu próprio ritmo. A abolição não foi um presente da monarquia, ela foi arrancada pela mobilização popular. Isso é muito importante de frisar. Um dos exemplos mais formidáveis dessa ação direta que encontrei nas fontes ocorreu no Ceará. Um homem chamado Francisco José do Nascimento, que entrou para a história como o Dragão do Mar, liderou uma greve massiva dos jangadeiros. Uma paralisação histórica. Sim, esses trabalhadores simplesmente cruzaram os braços e se recusaram a transportar pessoas escravizadas dos portos cearenses para os navios que iam para o Sudeste. Essa paralisação sufocou a economia local de tal forma que a província do Ceará foi forçada a declarar o fim da escravidão em 1884. 4 anos antes do resto do país. É um nível de mobilização que a burocracia imperial não conseguia mais conter. O movimento ganhava contornos radicais, com intelectuais como Luiz Gama, sabe? Aham. E até mesmo o exército começou a se recusar publicamente a atuar como capitão do mato caçando fugitivos. O sistema inteiro entrou em colapso, culminando na assinatura da Lei Áurea, pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888. Mas o que é fascinante aqui é a ironia política em torno da Lei Áurea, né? O que é fascinante aqui é que, moralmente, era uma medida com décadas de atraso. Mas, politicamente, foi o machado que cortou o primeiro pilar de sustentação do Império. A elite agrária, os barões do café que sustentaram o regime de Dom Pedro II a vida inteira, exigiam que o Estado pagasse indenizações milionárias pela perda de suas propriedades. E quando o Império deixou claro que não haveria compensação financeira alguma, o ressentimento foi imediato e brutal. Movidos puramente por revanchismo econômico, esses monarquistas fervorosos abandonaram a coroa da noite para o dia e passaram a financiar o movimento republicano. A história até os batizou com bastante sarcasmo de os republicanos de 13 de maio. Em suma, o Império perdeu sua base mais sólida por finalmente fazer o mínimo. Pois é. Mas essa postura defensiva e desconectada da realidade não era uma exclusividade da política interna. A arrogância com que a monarquia lidava com seus próprios cidadãos parecia pautar também a diplomacia. Ah, sem dúvida. O cenário externo também estava ruindo. E isso nos leva a um dos episódios mais bizarros que encontrei na nossa investigação de hoje, que é a chamada Questão Christie. Pelo que eu entendi da leitura, as tensões com a Inglaterra, que já vinham bem desgastadas por causa do tráfico negreiro, explodiram de uma maneira quase cômica. O cenário diplomático estava armado para um desastre total. O representante britânico no Brasil, o William Christie, nutria um desprezo aberto pelo país. Ele considerava as instituições brasileiras bárbaras e atrasadas. Faltava só uma faísca. Faltava só uma faísca para inflamar o ego das duas nações. E essa faísca veio em 2 etapas a partir de 1861. A primeira etapa é um navio inglês naufragando na costa do Rio Grande do Sul, onde a carga foi saqueada pelos moradores locais. Aí o Christie entra em cena, exigindo reparações financeiras altíssimas. Sim, e logo depois, no Rio de Janeiro, a segunda etapa. Alguns oficiais da Marinha Britânica, a paisana, e completamente embriagados, causam uma confusão enorme nas ruas. Eles chegam a desacatar as autoridades brasileiras e são presos. Eles foram soltos pouco tempo depois, quando a identidade militar foi confirmada. Mas o estrago já estava feito. Olha, eu preciso parar um segundo e entender isso. Pode falar. Estamos falando de um império continental como o Brasil e a maior potência global da época, a Inglaterra.
Eles realmente cortaram relações diplomáticas, quase chegando a um conflito armado por causa de marinheiros bêbados e um saque de praia. É chocante, né? Isso não é só uma batalha de egos completamente desproporcional. A sua leitura do ego é perfeitamente acurada. O Christie se recusou a admitir que seus militares tivessem cometido qualquer infração e exigiu, além do pagamento pelos saques no Sul, um pedido formal de desculpas do governo brasileiro. Que loucura! E Dom Pedro II, percebendo que ceder significaria uma humilhação inaceitável para a soberania nacional perante uma postura tão imperialista, recusou. E, em retaliação, o Christie ordenou que a Marinha Britânica bloqueasse e aprisionasse navios mercantes brasileiros ali mesmo, na Baía de Guanabara. Uau! O imperador pagou a indenização financeira sob protesto, mas exigiu que Londres pedisse desculpas pela invasão do porto, não foi? Foi. E como os ingleses obviamente riram da exigência, o Brasil levou o caso para um tribunal de arbitragem internacional liderado pelo rei Leopoldo I da Bélgica. E, surpreendentemente, o rei belga deu ganho de causa ao Brasil. A Inglaterra se recusou a pedir desculpas e o Brasil rompeu relações diplomáticas oficialmente. Foi uma vitória retórica para Dom Pedro II, mas que custou caro. Deixou o país isolado da grande potência financiadora da época. E esse isolamento seria cobrado com juros e muito sangue muito em breve. O Império estava prestes a entrar num pesadelo real e devastador aqui mesmo na Bacia do Prata. O desdobramento geopolítico na América do Sul é crucial para entender o colapso militar do Império. O Paraguai, sob a liderança de Francisco Solano Lopes, era um país com uma economia em modernização, investindo pesado em telégrafos e ferrovias. Mas havia uma limitação geográfica que ditava o destino deles. O país não tinha saída para o mar. Para exportar seus produtos e se afirmar como potência regional, o Paraguai dependia desesperadamente da livre navegação pelos rios da Bacia do Prata. Rios que desaguam no Atlântico. Uma necessidade que batia de frente com o controle que o Brasil e a Argentina exerciam sobre essas águas. E quando Solano Lopes percebe que pode ficar encurralado, ele toma uma decisão drástica e invade a província do Mato Grosso, desencadeando a Guerra do Paraguai. Imediatamente, forma-se a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, contra as forças do Lopes. E os números iniciais são chocantes nas fontes. O Paraguai tinha um exército organizado de cerca de 65 mil homens. O Brasil e os seus aliados, juntos, mal conseguiam reunir 40 mil. É aí que o Império Brasileiro, em pânico pela falta de tropas, inventa os Voluntários da Pátria. E o que exatamente significava esse termo nas ruas, né? Pois é, não tinha nada de voluntário. O termo voluntário era uma peça de propaganda cínica que mascarava uma realidade brutal. Sem adesão popular espontânea, o governo instaurou o recrutamento forçado. E a gente vê que as autoridades locais recebiam cotas de homens para enviar ao fronte. E os alvos preferenciais eram sempre os mesmos: os pobres, os despossuídos. E um número gigantesco de pessoas escravizadas que recebiam promessas vazias de alforria caso sobrevivessem às batalhas. O exército inchou de forma desordenada e foi enviado para o maior matadouro da história do continente. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, ou melhor, de revirar o estômago. Porque a máquina de guerra brasileira, impulsionada por figuras como o Almirante Barroso e o General Osório, conseguiu virar o jogo. O Paraguai foi contido e suas defesas começaram a ruir. Mas o conflito não parou quando a vitória estava garantida. A fase final da guerra é um retrato de uma carnificina desproporcional. O Duque de Caxias, que era o maior militar do Império, comandou a série de vitórias conhecida como Dezembrada, dizimando as forças paraguaias. E então o Caxias simplesmente abandona o comando. Ele escreve uma carta a Dom Pedro II, afirmando que pedia licença por doença, mas deixa registrado o verdadeiro motivo nas entrelinhas. Ele diz que esta maldita guerra já está há tempo terminada. O Caxias se recusava a continuar massacrando um país que já estava de joelhos. E a resposta do imperador é nomear o próprio genro, o Conde Deu, para perseguir o Lopes até o fim. A campanha final liderada pelo Conde Deu ultrapassou qualquer limite de estratégia militar e entrou no terreno da atrocidade pura. Nossa, lendo os relatos é terrível.
As tropas brasileiras incendiaram hospitais, perseguiram civis e não pouparam sequer crianças que foram forçadas a lutar pelo que restava do exército paraguaio. E os dados populacionais após o conflito são avassaladores. A estimativa histórica é que 95% da população masculina adulta do Paraguai foi exterminada. 95%? Caramba! Sim. Um país que tinha perto de 800 mil habitantes viu sua população ser reduzida a pouco mais de 190 mil pessoas, em sua esmagadora maioria mulheres, velhos e crianças pequenas. Foi a aniquilação completa de uma nação soberana. E essa vitória, banhada em sangue, trouxe consequências estruturais pesadíssimas para o Brasil também. A dívida externa contraída para financiar anos de guerra disparou. Mas o impacto mais letal para Dom Pedro II veio de dentro dos próprios quartéis. Aquele segundo pilar de sustentação do império, que era o exército, voltou da guerra completamente transformado. O contato constante com as tropas argentinas e uruguaias foi um choque de realidade para eles. Os militares aliados já viviam em repúblicas e não praticavam mais a escravidão. O soldado brasileiro, que lutou, sangrou e viu seus companheiros morrerem, retornava ao seu país apenas para encontrar o mesmo cenário de antes. Um imperador absolutista governando uma sociedade que tratava seres humanos como mercadoria. Essa contradição virou um veneno contra a monarquia. O exército voltou coroado de glórias, exigindo espaço na política. E o que eles encontram é um gabinete civil imperial que repudiava qualquer interferência militar. Aí nasce a famosa questão militar. O governo imperial passou a censurar e punir generais e coronéis que ousavam dar opiniões na imprensa. Tem aquele caso clássico, do tenente-coronel Sena Madureira. Esse mesmo, que foi punido sucessivas vezes, simplesmente por usar os jornais para denunciar esquemas de corrupção na burocracia do Estado e por defender o fim da escravidão. O Império tratava generais veteranos de guerra como se fossem adolescentes indisciplinados. Cortando salários, transferindo pessoal para as fronteiras mais distantes do país. A resposta ao silenciamento, naturalmente, foi a radicalização. Figuras intelectuais dentro das Forças Armadas, especialmente o Benjamin Constant. Que ensinava matemática e filosofia na escola militar, né? Exato. Ele e outros começaram a pregar a república e o positivismo abertamente para as novas gerações de oficiais. E é fundamental fazer um recorte sociológico das Forças Armadas naquele momento. O Exército era uma instituição razoavelmente capilarizada e democrática. O serviço militar obrigatório durava 1 ano e atraía membros da incipiente classe média urbana. Mas para os marinheiros comuns, exigia inimagináveis 15 anos de serviço obrigatório. Nossa! 15 anos de serviço obrigatório, isso não é um recrutamento. É tipo uma sentença prisional disfarçada. Quem se sujeitava a entrar na Marinha sabendo que perderia 1,5 décadas de vida? Ninguém é por opção, né? Essa era uma ferramenta de controle social desenhada sob medida. A Marinha absorvia as camadas mais marginalizadas da sociedade. Ex-escravizados, órfãos e pessoas em extrema pobreza. O contrato garantia um teto e comida, mas o submetia a um regime de opressão dantesco. A disciplina era mantida à base de chicotadas e castigos físicos bárbaros, tratando os marinheiros de forma pior do que animais de carga. Era uma panela de pressão prestes a explodir, o que de fato ocorreria logo após a proclamação da República, na Revolga da Chibata. Mas o ponto fulcral aqui é que nas forças terrestres o republicanismo já havia vencido. O exército não via mais nenhuma razão lógica para sustentar a coroa de Dom Pedro II. Então temos a elite agrária furiosa por causa do fim da escravidão e o exército se rebelando contra a censura. E para coroar o desastre, o imperador decide comprar uma briga direta com o terceiro e último pilar do seu governo, a Igreja Católica. A chamada questão religiosa. É algo que parece roteiro de ficção. Tudo gira em torno de uma regra chamada beneplácito. Como exatamente funcionava essa dinâmica bizarra entre o Rio de Janeiro e o Vaticano? O sistema do padroado e do beneplácito era uma herança colonial. Ele dava ao monarca brasileiro um poder quase papal dentro das fronteiras. A igreja, no Brasil, era na prática uma repartição pública. Bem isso.
Os padres recebiam salários do Estado e nenhuma ordem do Papa vinda de Roma tinha validade no Brasil a menos que o imperador a aprovasse pessoalmente e carimbasse o documento. Isso era o beneplácito. A crise eclodiu quando o Papa Pio IX, lá na Europa, decidiu endurecer as regras contra a maçonaria, proibindo que religiosos participassem de ordens maçônicas. Dom Pedro II, que tinha ministros maçônicos em seu gabinete, simplesmente olhou para a ordem do Papa e negou o beneplácito. Ele vetou a decisão do líder máximo da Igreja Católica. É a velha arrogância imperial voltando à tona. Mas a situação sai totalmente do controle na década de 1870. Dois bispos de extrema influência, o de Olinda e o de Belém, decidem ignorar o veto do imperador e acatam a ordem do Papa de qualquer forma, expulsando os maçons de suas irmandades religiosas. E a reação de Dom Pedro II beira a insanidade política. Ele manda prender, processar e condenar os dois bispos a 4 anos de prisão com trabalhos forçados. Trabalhos forçados para os bispos? Caramba! Para usar uma analogia, é como se o imperador estivesse jogando uma partida gigantesca de Jenga e, num surto de autossabotagem, puxasse as 3 peças principais da base da sua própria torre de uma vez. Exatamente isso. Ele irritou os escravocratas, humilhou os militares e prendeu os líderes da igreja. A torre estava literalmente suspensa no ar. E foi só pela inércia que o império conseguiu cambalear por mais alguns anos, sabe? Cego para o fato de que já estava morto. A elite conservadora no parlamento ainda tentou um último respiro com o Visconde de Ouro Preto, propondo reformas desesperadas para dar uma roupagem mais moderna e republicana ao governo monárquico. Mas a base aliada preferiu afundar abraçada às suas tradições e vetou as mudanças. O palco estava montado para a ruptura final. E o golpe fatal não encontra resistência alguma. Em 15 de novembro de 1889, as tropas lideradas pelo Marechal Deodoro da Fonseca marcham no Rio de Janeiro e destituem o gabinete imperial. O detalhe mais sintomático desse descolamento da realidade é que apenas 6 dias antes do exército tomar as ruas, a corte imperial dançava alucinadamente no baile da Ilha Fiscal. A última e mais luxuosa festa da monarquia, completamente ignorantes da conspiração que fervia a poucos quilômetros dali. O imperador perdeu o trono sem entender como. E o povo brasileiro acompanhou a mudança de regime com o mesmo nível de alienação. A frase clássica do republicano Aristides Lobo define perfeitamente o momento. Ele disse que o povo assistiu a tudo aquilo bestializado, atônito, surpreso. Muitos acreditavam sinceramente estar vivendo apenas uma parada militar. O relato do Aristides Lobo é a chave para desvendar a fratura que define a nossa república até hoje. A queda do império não teve barricadas, não teve levante civil, não teve participação popular. Tratou-se de um golpe estritamente palaciano. Uma troca de guarda arquitetada nos gabinetes militares com o endosso silencioso dos fazendeiros paulistas. O povo foi deixado do lado de fora da sala de decisões. E então, o que tudo isso significa no panorama geral? Como é possível que o sistema político de um país inteiro mude do avesso sem que a própria população saiba o que está acontecendo? A resposta genial para essa apatia vem justamente do texto do José de Alencar contido nas nossas fontes. O escritor fez um raio-x da sociedade do século XIX e concluiu que o cidadão brasileiro havia sido domesticado para não ter voz. A análise sociológica do Alencar é brilhante, muito profunda. Ele constata que, no segundo reinado, não havia de fato opinião pública. Em nações onde a sociedade civil é forte, a opinião pública atua como um contrapeso, fiscalizando o Estado por meio de jornais independentes e associações ativas. No Brasil, no entanto, a burocracia imperial possuía um monopólio de tudo: cargos, terras, favores comerciais, licitações de obras e até empréstimos bancários. O Estado usava esse poderio financeiro imenso para comprar imprensa. Jornais que ousavam fazer críticas consistentes rapidamente perdiam os anúncios do governo ou as subvenções secretas, indo logo à falência.
a elite industrial e mercantil preferia fazer lobby silencioso por favores nos corredores dos ministérios a comprar brigas públicas. E a sociedade inteira foi habituada a enxergar o Estado como um provedor intocável, né? E não como uma instituição que deveria servi-la. Esse paternalismo asfixiante anulou o espírito crítico e substituiu a figura do cidadão pela figura do cliente político. É por isso que, no dia 15 de novembro, o povo estava na rua apenas assistindo. Ninguém ali sentia que o país pertencia a eles. E essa conclusão amarra a nossa jornada perfeitamente. O Império desabou, a República sumiu, mas as fundações continuaram rachadas. A população recém-libertada da escravidão no ano anterior não recebeu acesso à terra. Não teve educação formal garantida. Não recebeu um centavo pelos séculos de trabalho roubado e foi violentamente excluída da cidadania política republicana. Essa enorme parcela da população foi empurrada para os morros e para a marginalidade, criando a arquitetura de desigualdade extrema e discriminação racial que a gente vê nas ruas hoje. É a mesma denúncia cortante que a escola de samba Paraíso do Tuiuti levou para a avenida mais de um século depois. Eles não estavam apenas cantando sobre o passado, né? Estavam expondo um projeto político que sobreviveu à queda da coroa. E essa linha direta entre o passado e o presente é a grande resposta para o porquê quem acompanha a nossa análise de hoje precisa se importar com fatos aparentemente tão distantes. A demolição da monarquia e a construção de uma república excludente explicam a nossa constante dificuldade até os dias atuais de reconhecer todos os brasileiros como cidadãos plenos e dignos. Entender como a centralização de poder corrompeu as instituições no século XIX nos ajuda a decifrar como hierarquias autoritárias continuam se reciclando sobre novos vernizes democráticos. E o quanto ainda precisamos caminhar para que a sociedade civil deixe de ser espectadora para se tornar a dona definitiva de seu destino. É um lembrete afiado de que as estruturas apodrecem de forma silenciosa e as aparências de estabilidade muitas vezes mascaram rachaduras profundas. Para encerrarmos esta imersão, eu quero puxar o fio daquela reflexão de José de Alencar sobre como o governo manipulava os jornais para paralisar a sociedade. Isso levanta uma questão importantíssima e muito atual. Se naquela época a tal opinião pública era algo milimetricamente fabricado por uma burocracia estatal distribuindo favores financeiros e jornais cooptados, o que impede que o mesmo fenômeno ocorra hoje? Pois é. No nosso mundo moderno, hiperconectado e afogado em informações ininterruptas nas redes sociais, até que ponto a opinião pública contemporânea não continua sendo silenciosamente fabricada? Só que a diferença é que os arquitetos já não são ministros distribuindo cargos lá no Rio de Janeiro Imperial, né? Mas sim algoritmos invisíveis e corporações de tecnologia operando em caixas pretas. Ditando silenciosamente o que a sociedade consome, debate e acredita ser a sua própria e inquestionável vontade. Uma provocação fantástica para quem acompanha nossa análise levar consigo ao desligar os fones de ouvido. Fica aí a reflexão para todos. Agradecemos demais pela companhia nesta exploração, pelas engrenagens e escombros do Império Brasileiro. Que continuemos questionando as certezas e investigando os cantos escuros da história. Isso mesmo. E, acima de tudo, não nos permitamos ser apenas uma audiência bestializada diante dos acontecimentos. Um grande abraço a quem nos ouve. E até a nossa próxima investigação.